especialmente a série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, um antídoto às perturbações mentais. Toda vez que nós investimos na mente, nos pensamentos, no trabalho que precisamos fazer, que devemos fazer, mental, porque sempre que falamos do espírito, não podemos olvidar do mecanismo dos pensamentos, que é onde tudo principia. Quando nós investimos na nossa casa mental, na busca pela aquisição de conhecimentos que nos auxiliem como ferramentas verdadeiras, nós estamos trabalhando na manutenção da saúde mental, no aprimoramento dessa questão tão delicada, que nos vai trazer qualidade de vida, equilíbrio emocional, serenidade. Muitas vezes nós falamos porque sabemos que a criatura humana é resultado do que pensa. Todo indivíduo que pensa mal, vive mal. E mesmo falando, com frequência não nos damos conta que tudo principia na casa mental. E por vezes nos deixamos levar, não damos a atenção necessária para os pensamentos, para a casa mental, que é onde tudo começa. Então, a partir daí é que nós começamos as nossas reflexões, tendo em vista que a doutrina espírita, constantemente, ela nos convida a uma fé, mas não a fé que nós já trazemos. Ela nos alerta e nos incita a uma fé raciocinada. Porque crer é importante. Porém, mais importante ainda do que crer é saber. Uma pessoa que tem esta fé, que tem esta crença, ela pode, por uma razão qualquer, abandonar a crença. Por um evento de vida, por um episódio que lhe aconteça, hoje crendo, amanhã pode não crer mais naqueles pontos, naquelas situações, vivências. Da mesma forma, ele pode vir a crer, ele pode vir a adotar aquela crença que ele não possuía por algo que acontece, por uma vivência que ele tem, e assim sucessivamente. Porém, quando nós sabemos, isto não acontece, ou acontece de forma diferente. Porque quando nós sabemos, nós fizemos uma caminhada até ali, que nos levou ao entendimento, que nos trouxe a compreensão. Então nós assimilamos aquele conceito e agora nós sabemos que aquilo se procede daquela forma. Quando nós sabemos, então nós temos uma fé construída, uma fé alicerçada, uma fé sólida, a que nos convida o Espiritismo. Por isso, mais importante do que crer é saber. É mergulhar mais profundamente no conceito para não apenas compreendê-lo, mas assimilá-lo e trazê-lo para si como meta de vida, uma vez que a natureza não dá saltos. Então nós vamos fazer essa montagem, essa criação aqui na nossa fala. Tudo começa através da informação. Nós buscamos o conhecimento através da informação. Nos munindo de informações, nós passamos a penetrar num conhecimento que nós não tínhamos. De posse desse conhecimento, que se dá através de uma leitura, de uma obra, ao nós assistirmos a apresentação de uma tese, de uma palestra, nós ouvirmos a um áudio, assistirmos a um vídeo de pessoas que já possuem o conhecimento. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, que são as obras da benfeitora Joana de Ângeles. Se pensarmos com calma, vamos perceber que nós estamos diante de um ser, a benfeitora, que há 2000 anos atrás permitiu
ser queimada viva, juntamente com seu filho, por não negar a Jesus. Imaginemos a fibra deste espírito, desta mulher, como Joana de Cusa, na época, que esteve com Jesus poucas vezes, 1, 2 vezes, levou o seu drama com o marido, o senador Cusa, a Jesus, e obteve como resposta Joana: ama e serve. Ama e serve. E ela seguiu nesse caminho. O senador entrou em falência, desencarnou, e ela, que tinha uma vida de convivência com a sociedade alta de Roma, teve que se dispor a trabalhar nos serviços mais simples, mais humildes, para se sustentar. E, surpreendida nas catacumbas com seu filho, foi levada, então, a esse momento culminante, onde, atada junto ao filho, num poste com breu, o soldado romano vem com archote aceso e pergunta: esse teu senhor não te ensinou nada além de morrer? Esse rei que tu dizes seguir? E ela, ouvindo o clamor do filho, pedindo que ela abjurasse, que ela negasse a Jesus, ela diz: não posso, meu filho, não posso. E o meu rei me ensinou também, além de morrer, a vos amar e a vos perdoar. Então é este ser que depois retorna ao palco do planeta como Clara de Assis, mais tarde como Juana, Sor Juana de la Cruz, é que vem trazer, através da mediunidade abençoada do nosso querido Divaldo Pereira Franco, estes conceitos. Então, quando nós pegamos um livro da benfeitora Joana de Ângeles, nós estamos tendo contato com um conceito que nós ainda não vivenciamos. Então, nós estamos buscando a informação. E, por certo, que ao terminar a leitura, nós apenas demos o primeiro passo. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, leia um livro sobre a paciência, que ela não tem ainda, não é uma pessoa paciente, mas ela se informa, busca esse conhecimento através da informação. Terminada aquele processo, ela agora tem paciência? Não necessariamente. Então, nós temos o conhecimento que antes nós não tínhamos. E agora nós estamos com o recurso de colocá-lo em prática, ou de tentarmos colocar o conhecimento adquirido em prática. Vamos ter êxito? Não necessariamente. Talvez um pequeno êxito, mas é esse mecanismo que nos leva à mudança de nível consciencial, a sairmos de um nível de consciência de sono na direção de um nível de consciência mais lúcida. É esse movimento que vai se dando. E o processo erro-acerto está aí presente. Então, nós não saímos de uma situação para outra de um salto. Nós vamos processando a informação, transformando ela em conhecimento e processando esse conhecimento na tentativa de praticá-lo, de vivenciá-lo, errando e acertando. Então, nós podemos dizer, como nos esclarece a benfeitora Joana de Ângeles, que o erro ele faz parte do nosso cardápio existencial. Todos nós, imperfeitos que somos, iremos errar, iremos falir. Isso está contemplado na nossa caminhada, mas isso não nos faz seres maus, senão imperfeitos que somos. Lentamente nós vamos insistindo, daí é importante não nos deixarmos. Nós falávamos sobre isso ainda ontem à noite, no jantar, com o nosso querido Divaldo. Ficamos sempre dialogando um pouco, e ele nos advertia: não podemos e não devemos ficar presos na culpa, porque nos faz perder tempo e nos leva a mecanismos penosos. Estamos nos infligindo um sofrimento que nos leva a perder tempo, desnecessariamente. Daí é importante nos identificarmos, vermos que somos seres falíveis, darmos-nos conta que nós vamos falir, que nós vamos cair, e recomeçarmos imediatamente. Porque de nós não é esperada a perfeição, mas que não desistamos. O conhecimento adquirido
nos leva a compreender que nos equivocamos. O conhecimento nos traz o ideal. E o ideal ele serve como uma baliza, como um parâmetro para as nossas vidas. Então, todos nós sabemos que, em determinadas vivências, não tivemos uma ação ao contento. Ficamos aquém. Até porque os espíritos responderam a Kardec. Quando ele questionou onde está escrita a lei de Deus, eles responderam, os benfeitores da humanidade, que ela está escrita na nossa consciência. Então, no nosso íntimo, todos nós temos a noção de certo e de errado. E vamos aperfeiçoando essa noção através do conhecimento que nós estamos buscando adquirir. Tudo isso vai nos levar a uma construção de fé. Mas, como falamos no princípio, essa fé sólida, é essa fé raciocinada. É importante eu crer, mas mais ainda é importante saber por que eu creio. Quando nós, nos valendo aqui de um pequeno exemplo, quando nós ouvimos a passagem, a narrativa do Evangelho de Jesus, quando ele ensina-nos dizendo que nós deveremos, uma vez agredidos, deveremos oferecer a outra face. Se nós não temos um entendimento mais profundo, fica um pouco difícil o indivíduo receber uma agressividade, uma agressão, e dar a outra face para receber uma nova agressão. Mas quando nós penetramos, quando nós mergulhamos na essência dos ensinamentos de Jesus e passamos a entender que não é o mal que alguém nos projeta que realmente nos faz mal e nos atinge, senão o mal que nós próprios fazemos, porque isso, além de nos tornar uma pessoa má, nos leva a colher a semente que plantamos. E isso é a física que nos mostra, que nos esclarece, dizendo que as nossas ações têm como efeito reações com a mesma intensidade em sentido contrário, ou que a vida nos devolve tudo aquilo que nós damos a ela. Então é o entendimento que nos leva a ter uma cautela naquilo que nós estamos dando à vida. Então, quando eu recebo uma agressividade, eu estou sofrendo algo de fora, na minha direção. Como eu vou lidar com isso? Qual vai ser a minha atitude diante disso? É a minha ação, é algo que vai partir de mim, é algo que me torna responsável. Ciente disso, eu passo a me esforçar para ter um cuidado maior naquilo que sai de mim. Primeiro, porque me faz um ser mal se a ação for maléfica. Segundo, porque a vida vai me trazer de retorno. O que eu quero colher amanhã, eu preciso cuidar do que estou fazendo hoje. O que eu estou colhendo hoje é resultado do que eu fiz irrefletidamente no passado. E isso nas questões negativas. Mas óbvio que temos também as questões positivas. Às vezes nós nos fixamos no erro e esquecemos os acertos. Tanto vale para um prato como para o outro da balança. E é fantástico termos noção da premissa de que o bem que nós fazemos vai diminuindo e é capaz de neutralizar o mal que fizemos. Eis aí uma diretriz segura e absolutamente otimista, porque eu não estou refém do que fiz. Eu posso hoje, mudando para melhor, neutralizar os erros, os equívocos do passado. Então é podermos olhar ao nosso redor e ver que a vida é essa escola que está aí, oportunizando-nos novos aprendizados. E mais, como tudo na vida é sintonia, quando nós nos voltamos para estas vertentes do bem proceder, dos esforços, nós estamos sintonizando com uma infinidade de outras mentes, de amigos, de irmãos, de amores que estão no além e que, simpatizando por uma questão de afinidade, de sintonia, de onda mental, eles se nos acercam e nos auxiliam naquelas tentativas voltadas ao bem, que nós sabemos
elas variam de acordo com aquilo que nós nos voltamos. É claro que quando são ações equivocadas, danosas, também nós temos aqueles que nos ajudam a descer a ladeira moral. Tanto vale para um lado quanto vale para o outro. Mas é muito confortante sabermos que nós não estamos sozinhos, que nós temos o amparo. Então, nos parece muito claro que a questão está nesse despertar. E a doutrina espírita tem nos proporcionado isso, essa busca, esse acordar para os nossos potenciais. Não somos melhores nem somos piores. Somos o que somos. Mas, na medida em que nós começamos a acordar para estes potenciais, é um convite. O Espiritismo é um convite à vida, à valorização da vida, porque nós estamos aqui reencarnados justamente para trabalharmos estas questões. Muito bem, dito isso, nós passamos para o passo seguinte, que são os desafios que a vida traz. A reencarnação é isso. São situações que a vida vai nos trazendo, nos apresentando, mas não são situações aleatórias. São situações, como sabemos, que nós necessitamos. Porque somos esse ser imortal, que tivemos um princípio, que fomos criados, e caminhamos na direção da imortalidade, aprimorando-nos. Então, nós reencarnamos e estamos aqui no palco da vida e vivendo desafios que necessitamos. Estamos expostos a situações que fazemos jus, em razão de termos sido os autores destas situações. Nestas existências diversas que tivemos, viemos semeando. E hoje nós estamos aqui diante das situações engendradas ao longo da nossa caminhada. Então o Espiritismo vem nos esclarecer que nós não somos culpados, nós somos responsáveis por aquilo que nós movimentamos, por aquilo que nós fomos criando ao longo desta caminhada. Então, nós sabemos muito bem que a vida são desafios. E esses desafios, eles surgem nos ensejando a reabilitação. É óbvio que nós vamos estar diante de situações que nos exigem. E muitas delas são situações que têm sido objeto de falência ao longo dessa caminhada. Então, é natural que a vida nos traga novamente estas situações. Como a exemplo do aluno, que negligencia o ano escolar e que é convidado a repetir o ano no ano seguinte e vai viver novamente as situações para testar aquele conhecimento. Estes somos nós. E diante desses desafios, fica evidente determinadas situações que nos chamam muito a atenção, que são tendências. Já notaram que todos nós temos tendências? Será que nós já percebemos, já nos damos conta que a vida nos traz essas situações e nós sempre temos uma determinada tendência de um caminho, de uma solução. E muitas vezes o lado para o qual nós tendemos é o oposto do lado que nós deveríamos buscar. Então, nós frequentemente estamos diante daquilo que deveríamos fazer, ou devemos fazer, e aquilo que nós gostaríamos de fazer, aquilo que nos compraz. E aí nós trazemos aqui a fala do apóstolo Paulo, apenas para ilustrar a nossa fala, né? Quando ele diz, o bem que eu gostaria, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero, esse eu faço. Assim somos nós. E por que isso se dá dessa forma? Porque nós trazemos dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso inconsciente, essas questões que são resultado de vivências que tivemos. E as vivências nossas, elas vão se constituindo em hábitos, meus irmãos. Todos nós temos hábitos.
Podemos dizer que a criatura humana é um conjunto de hábitos. E o hábito, como sabemos, é aquela situação, aquele mecanismo automático que por vezes temos a atitude, a ação, sem pensar. Quantos de nós nos damos conta do que dissemos ou do que fazemos depois da atitude tomada? E o pior, ficamos reféns do que foi dito, porque nós não conseguimos recolher a frase dita, mal dita. Então, muitas vezes, nós afastamos de nós quem nós amamos por uma atitude impensada, por uma frase que não foi pensada. Então, ainda estamos muito nas faixas das reações. Ainda somos muito pessoas que reagimos quando nós poderíamos agir. A distância entre a ação e a reação está justamente aí nesse trabalho que é o que o Espiritismo nos convida a pensarmos mais, a desenvolvermos mais o hábito mental, visitarmos mais o mundo de dentro, aprendermos a fazer silêncio mental, convivermos mais conosco mesmos, a fim de nos conhecermos um pouco mais, um pouco melhor. E ao fazermos isso, identificarmos que nós temos muitas questões, que até então nós só víamos nos outros. Achávamos que os outros só que tinham aqueles defeitos. E vendo eles em nós, porque todos os temos, passaremos a ser mais tolerantes, mais pacientes com os outros, porque sabemos que nós próprios carregamos questões talvez até piores. Então essa questão das tendências e dos hábitos são desafios imensos, porque já nos predispõe. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos voltar a falir nos mesmos pontos, meus irmãos. Nos mesmos pontos que viemos falindo há séculos. Aí estão os desafios da vida. É irmos trabalhando esses pontos. É para isso que nós estamos aqui. Para nos trabalharmos, para nos melhorarmos. Então nós podemos afirmar categoricamente: o desafio do ser humano é vencer-se a si próprio, coisa que pouco temos feito, porque nós estamos preocupados em vencer o oponente e vencer os outros. Jesus nos alertou para isso. Ele veio nos dizer, né, que ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai senão através dele, ou seja, refletindo no que ele nos ensinou, no caminho que ele adotou. Esse é o caminho que nos vai levar à plenitude, que nos vai levar ao Pai. E o Espiritismo vem nos trazer essas ferramentas. A benfeitora Joana de Ângeles, assim como os variados outros espíritos de escola, vem nos trazer esses caminhos através das obras. É um convite constante ao despertamento. Mas no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa definição para se reconhecer o verdadeiro espírita, que nos diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar as suas inclinações más. Então, de nós não é esperada a perfeição, como falamos, mas os esforços que nós empregamos para nos fazermos melhores. Agora, para isso, nós precisamos identificar essas más inclinações. O que são essas más inclinações? São justamente essas tendências que nos inclinam ao erro, ao mal, ao equívoco. Não que nós sejamos maus. Eu sempre gosto de frisar isso. Nós precisamos nos olhar e, ao nos olharmos, ver uma criatura que é filho de Deus, que é filho do amor, que traz no seu bojo luz, que talvez ainda não brilhe, como se desejaria, mas que é a nossa essência. Muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, quando nós conversamos, atendendo, dialogando com os nossos irmãos desencarnados, muitos deles que se comprazem ainda no erro, em lesar, e que se intitulam mal, eu sempre digo, meu irmão, mal não. Nós somos ignorantes, porque a nossa essência
é amor, é luz. As nossas escolhas é que têm nos feito seres infelizes, mas todos nós somos filhos do amor, da luz. Então, esse é o que nós somos, sem exceção. Temos que nos olhar e perceber que nós somos filhos da luz, filhos do amor. Muito bem. Trazemos más inclinações? Trazemos tendências nefastas? Sim, todos nós trazemos. Muito bem. Então é isso que nós precisamos agora nos dedicar. Então você reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em dominar as suas más inclinações. Então, à medida que nós vamos conseguindo dominar essas más inclinações, nós vamos nos transformando moralmente. É o que o apóstolo Paulo dizia, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, nós estamos diante de uma infinidade de possibilidades. Temos as tendências que gritam dentro de nós. E nós vamos trabalhar para deixar de lado essas tendências, quando elas são negativas, e buscarmos outros caminhos. Daí o esforço enorme que nós temos que fazer. E nem sempre nós conseguimos. Mas o primeiro passo é despertarmos, através do conhecimento, através da informação. Nós vamos despertando e lentamente vamos observando e vamos nos voltando para esse lado. E quando nós falamos aqui no silêncio interior, em novos hábitos mentais, nós estamos falando de uma preparação. Porque se nós deixarmos para ter a atitude quando ela acontece, nós vamos cair no mesmo equívoco de sempre. Esse trabalho ele precisa ser feito antes. Ele não pode ser feito lá na hora, que eu estou no calor da situação. Que aí eu vou reagir, eu vou proceder como eu sempre procedo, que é mecânico, é automático. Esse trabalho eu preciso fazer antes. Daí a sugestão dos benfeitores. É só nós olharmos os títulos das obras de Joana de Ângeles, apenas para dar um exemplo. Desperte e seja feliz. Todas as obras são um convite ao despertamento, ao acordar. Esse é o momento. Então nós poderemos fazer essa mudança de forma consciente, que é quando nós vamos entendendo, vamos acordando e percebendo o que precisa mudar, porque nós estamos olhando para nós. Esse trabalho ele nos leva para nós, para dentro. Nós começamos a nos olhar e perceber que nós falamos demais, nós ouvimos muito pouco, e aí nós começamos numa luta para tentar dar ao outro a chance de falar mais, porque só nós queremos falar, apenas para dar um exemplo, né? E aí a gente vê como é difícil, que a gente sempre quer falar e dominar os assuntos, a maioria de nós somos assim, e aí a gente percebe que é muito difícil dar a oportunidade ao outro. É uma luta íntima. Essas lutas, elas não têm testemunhos, porque somos nós com a nossa própria consciência, somos nós com o nosso próprio mundo, com o nosso próprio eu interior. É uma luta imensa. Por isso, às vezes, nós estamos ali cercados de pessoas e solitários, porque somos nós conosco mesmos. Então, quando isso se dá de forma consciente, é muito bom, porque mesmo aos tropeços, nós vamos avançando. Agora, o pior é quando ela é inconsciente, é quando aquele sujeito vai levando trombada da vida o tempo todo e não acorda. Ele se dá mal, e aí ele tem problema no trabalho, ele tem problema nos relacionamentos, ele tem problema em toda parte. E ele acha que o mundo todo está com problema, menos ele. Que ele está correto e que ele está sempre com a razão. É um nível de consciência, ainda inconsciente que é. Então esse sujeito ele vai aprender através do sofrimento, porque a vida vai trazendo esses tombos, essas quedas que se traduzem em sofrimento e dor. Então vai lapidando, vai tirando a casca grossa. Vai chegar um momento que esse sujeito ele vai estar cansado de sofrer, ele vai estar exausto. E então ele começa a se render, a perceber que precisa fazer alguma coisa a mais, porque algo não está bem. Então, lentamente, é o caminho que a maioria de nós já percorreu e, de certa forma, estamos ainda percorrendo. Então, é essa caminhada que
que nós precisamos desenvolver. Nessa questão das más inclinações, já que somos filhos do amor, filhos da luz, Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele traz a mesma questão com outra nomenclatura, falando dos arquétipos, que são componentes que estão no inconsciente coletivo e por isso eles são percebidos de maneira similar por todas as pessoas. São uma herança psicológica. E do latim, arquétipos, arqué primeiro, primitiva, inicial, original. Tipos são marcas profundas. Então, são as primeiras marcas, as marcas profundas, os arquétipos que nós trazemos. A doutrina espírita vem falar da reencarnação, dessas marcas que nós trazemos, desses registros de vivências através das várias existências. Então, nós notamos que são questões que a criatura humana traz, que nós trazemos no íntimo. E Allan Kardec não poderia ter deixado de abordar essas questões. Então, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, na parte terceira, nos caracteres do homem de bem, no conhecimento de si mesmo, na pergunta 919, que é uma pergunta muito conhecida de todos, é uma pergunta emblemática, né? Quando Allan Kardec vai perguntar, e o espírito de Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja Católica, ele vai responder. Então, na pergunta 919, Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem a criatura humana de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Então, notemos que ele não pergunta qual é o meio prático, simplesmente. Ele quer saber qual é o mais eficaz. Qual o meio prático mais eficaz? E Santo Agostinho responde com aquela frase que todos nós conhecemos: conhece-te a ti mesmo. Porém, Allan Kardec retorna, não satisfeito com a resposta, ele queria algo mais detalhado. Então, ele vai dizer que ele conhece a sabedoria dessa máxima, mas na pergunta 919, letra A, ele pergunta, mas como? Qual o meio de conseguir esse autoconhecimento? Então, Santo Agostinho vai dizer como ele fez, né? Que no final do dia, ele interrogava a sua consciência, ele passava em revista tudo o que fizera durante aquele dia, ele se perguntava se ele não faltara ao dever com alguém e se ninguém tivera motivo para se queixar dele. Foi assim que me conheci, diz ele, e vi o que em mim precisava de reforma. Então, é uma resposta muito profunda, muito completa, né? Ele está dizendo que é um trabalho que ninguém vai fazer por nós. E é uma transformação que vai se dar através da dedicação, do empenho que cada indivíduo vai fazer consigo próprio, que não é simples de ser feito, mas é algo que não se fará por si só. Então, às vezes, nós somos muito infantis quando nós tentamos entender, interpretar as nossas vidas, achando que, de uma forma mágica, até miraculosa, a natureza vai fazer um trabalho que somente nós poderemos fazer. Então, a vida só muda quando nós mudamos. Não existe outro caminho. E a doutrina espírita é esse arsenal de ferramentas. Basta nós olharmos para o mundo ao nosso redor para nós vermos que a criatura humana está tomando caminhos que muito contrários para a obtenção desses resultados de nos conhecermos. Nós podemos ver que tudo ao nosso redor nos convida para fora. As conquistas tecnológicas. Nós nunca estivemos cercados de tanto conforto e tecnologia como nos dias atuais. Nós nos comunicamos em tempo real com outros continentes. Nós temos a tecnologia em toda parte. E no entanto, nós estamos lentamente perdendo a capacidade de nos comunicar. Mas como assim? É tudo muito rápido.
Nós estamos em vários lugares, acompanhando tudo o tempo todo, em tempo real. E isso o que faz? Nos tumultua a mente. Então, todo aquele indivíduo que deseja empreender esse trabalho, de se conhecer, de inserir novos hábitos mentais, a fim de atingir esse nível de consciência mais amplo, ele tem que sair disso. Ele tem que abrir uma janela na vida dele, diária, para sair desse tumulto, porque é impossível nós conseguirmos esse equilíbrio emocional relativo para termos lucidez e não perdermos o foco, ou para retomarmos o foco, se ele não fizer isso. Porque nós caímos para dentro do mundo. Né? Começa um novo dia, nós fizemos a nossa higiene matinal, o nosso desjejum e nos envolvemos em atividades diversas, trabalho, escola, lazer, seja o que for. Ou seja, nós caímos para dentro desse mundo que tem milhões de apelos, que não nos dá paz. Os convites que o mundo dá não são convites que trazem paz, que trazem harmonia. Pelo contrário, é tumulto. Quem precisa fazer essa filtragem somos nós, sob pena de vivermos tumultuado. E aí nós voltamos lá no princípio. Cada um é resultado do que pensa. Então, como está a nossa casa mental? E aí nós entramos nessa parte final da saúde mental. Eu tenho pensado bastante nisso, né? Nós fizemos higiene corporal 2, 3 vezes por dia, tomamos 2, 3 banhos. Aqui no Brasil, nesse calor tropical, no verão nós chegamos a tomar 3 banhos num dia. E a mente? A nossa mente? Que tipo de higiene nós temos feito na nossa mente? Nós cuidamos do corpo e da mente. Então nós precisamos fazer essa higiene mental. Isso é urgente. Porque se eu sou o resultado do que penso, e eu estou inserido nesse tumulto, nessa balbúrdia, nessa confusão de toda parte, de toda sorte, são apelos. Porque quando eu sento para assistir um filme na televisão, isso me direciona mentalmente para uma situação. Então, vejam como nós precisamos ter cuidado com o panorama mental que nós estamos transitando. Porque vai compondo a nossa realidade. Se eu sou resultado do que penso, eu preciso ter esse cuidado, essa higiene mental. E isso eu vou fazer através de novos hábitos mentais. E um caminho excelente para isso é a oração, é a meditação. Quem nunca meditou, ao tentar fazê-lo, vai perceber que é um grande desafio. Acalmar a mente é algo extremamente desafiador. Então é esse trabalho que espera por nós. Eu trouxe aqui também uma citação da excelente obra de Leon Denis, intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 20, ele aborda a vontade. E eu peguei aqui alguns trechos, só para nós termos uma ideia do que ele fala. Isso há mais de 150 anos atrás. Ele diz, abre aspas, é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Vejam, meus amigos, na vida íntima, que ele quer falar, ele quer dizer aqui, né, nessa questão mental, no mundo íntimo, no mundo interior, no eu comigo mesmo, está o manancial das felicidades futuras. Então, se você quer ser feliz no futuro, comece a visitar o seu mundo de dentro, é o que ele está falando. Abre aspas, gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos os caminhos da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Eu acho impressionante ele colocar isso dessa forma.
Gastamos as nossas vidas em coisas banais, improfícuas. Percorremos os caminhos da existência sem nada saber de nós mesmos. Eu acho que ele está nos acompanhando, ele está vendo isso. Não é possível, sem nada saber de nós mesmos. Porque nós estamos sempre para fora, para fora. Então, nas conquistas de fora, nós estamos expert. Então, nós estamos com o carro do ano, com uma bela casa. Só que no momento da desencarnação, já sabemos que tudo isso aí vai ficar. Ele segue adiante dizendo, abre aspas, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Está falando da vontade, né? Então, a nossa vontade dirige o pensamento para um alvo determinado. Na maior parte das pessoas, os pensamentos flutuam sem pensar, sem cessar. Flutuam. Verdade, pura verdade. A maior parte das pessoas, os pensamentos flutuam, eles vão para um lado, vão para o outro. É preciso saber se concentrar. É preciso saber se concentrar, ele está falando. Colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, não tem outra forma de evolução que não seja passando por esse mecanismo, por esse processo de se conhecer mais, de se conhecer melhor. Buda afirmou que a mente humana é como um macaco louco pulando de galho em galho. Esse é o nosso retrato. Vou trazer uma ilustração, já nos encaminhando para a conclusão. Uma ilustração. Imaginemos aquele indivíduo que está fazendo esse trabalho que nós estamos aqui falando, desenvolvendo. Então ele levanta de manhã, ele acorda, faz a sua higiene, toma o seu café e ele senta e faz uma prece, busca sintonizar e tal. Muito bem. Gasta ali seus 5, 10 minutos. E agora ele está assim com uma serenidade, que aquela oração proporcionou, porque fez com que a mente dele se colocasse numa faixa de vibração de harmonia. Muito bem. Ele sai para trabalhar. Aí ele pega o metrô e desce próximo do trabalho e sai caminhando para ir ao trabalho. E encontra alguém, uma pessoa que ele não via há algum tempo, que tem um mau hábito de reclamar da vida e que se compraz nas faixas negativas do pensar. É um direito que a pessoa tem de ser assim. Eu conheço ela e sei que ela tem esses maus hábitos com os quais eu não concordo, mas não me diz respeito. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, mas ela vem na minha direção. E ela se aproxima. Olá, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. E aí ela começa a destilar todas aquelas questões que a sua personalidade se compraz. Toda aquela negatividade, aquele pessimismo, aquele mau humor, lentamente ela vai largando, ela vai colocando, projetando na minha direção naqueles poucos minutos que nós nos encontramos. Então, logo nós nos despedimos e ela segue e eu sigo também na direção do trabalho. Porém, não da forma que eu vinha. Depois desse encontro, eu sigo um pouco diferente. Não sei bem o que é, mas eu chego no trabalho e percebo assim que o meu peito está com uma angústia, que eu estou com algo dentro de mim que não é bom, que eu não estava antes. Então nós percebemos que um lixo mental foi jogado na minha direção. E sem me dar conta, eu abracei esse lixo e passei a carregar ele comigo. Então, provavelmente, esse vai ser um dia difícil, porque eu me permiti, mentalmente, sair de uma faixa de harmonia que eu estava, que a oração me levou, e vim para uma faixa complicada, mais difícil, de queixa, de crítica, de reclamação. Então, até que eu faça um movimento para sair disso,
dessa situação, dessa faixa mental, eu vou estar convivendo, porque não serão somente as minhas questões, porque nós sintonizamos os nossos pensamentos. A nossa mente é uma antena transceptora, que tanto emite ondas mentais quanto recebe, que gera esse processo de afinidade e de sintonia que todos nós sabemos. Então eu vou estar vibrando nessa faixa, nesse diapasão. E ele é complicado, porque é da crítica, da queixa, do azedume. Eu preciso sair disso. Enquanto eu não fizer um movimento, enquanto não acontecer algo na minha vida que me tire dali, e isso pode ser consciente ou inconsciente, eu posso ter uma vivência super feliz que me leve mentalmente para uma outra faixa. Ou eu posso conscientemente buscar isso. Eu posso perceber, puxa, mas eu já sei o que está acontecendo comigo. Então eu vou parar, eu vou buscar uma leitura, eu vou pegar o meu telefone, vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pegar um livrinho Vida Feliz que eu trago na bolsa, eu vou ler uma página, eu vou me transportar mentalmente para aquela página. Ou então eu sou alguém que quando eu visito um lugar muito bonito registrei aquele lugar na minha mente, e eu já consigo fechar os meus olhos e trazer aquele lugar para minha mente, diante de mim, me colocar naquele lago, fazer esse trabalho. Mas eu não tenho espaço aqui. Bom, mas então eu vou ao banheiro, eu vou ao sanitário, eu fico ali uns minutinhos e faço esse trabalho. Enfim, eu vou me usar de um recurso, eu vou usar de N caminhos para sair daquilo. Agora, eu preciso me dar conta disso. Muitos de nós não nos damos conta disso. Então, saúde mental é algo que eu devo buscar, que eu devo trabalhar para produzir em mim. Então, é todo um cenário que, à medida que nós vamos despertando, ele vai sendo real nas nossas vidas. Então, é exercício. Ninguém nasce, renasce com essas questões, com esse conhecimento, com essas vivências. Isso tudo são questões que nós vamos trabalhando e que nós vamos produzindo em nós, nas nossas vidas. O Divaldo, quando a gente conversa às vezes aqui com ele diz assim, vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar nessa direção e vamos aguardar, colocar nas mãos de Deus. Afinal, diz ele, Deus é o dono de tudo. Vamos colocar nas mãos de Deus e ver se a vida nos convida a chorar ou a sorrir. Então a gente percebe assim que ele traz essa paz dentro dele, porque ele já aprendeu o que nós ainda estamos buscando e que muitos de nós ainda nem percebemos que existe. Então esse é o convite, meus irmãos, que fica, que possamos despertar na direção do nosso mundo interior. O Espiritismo, ele é vida porque ele nos traz um conhecimento nas suas bases que nos liberta, que nos liberta, que nos consola, porque nos leva a compreender que a vida segue, porque o Espiritismo matou a morte. E também é uma questão de saúde mental, porque nós vamos limpando a mente, vamos tirando essas teias de aranhas que ficaram ao longo das décadas e vamos, com certeza, nos tornando pessoas melhores, mesmo que diante de desafios. Nos dias atuais, quem não está vivendo desafios? Quem não vivenciou ou está vivenciando dramas imensos, sofrimentos, dores? Nós temos aprendido muito aqui na Mansão do Caminho. Aqui nós temos convivido com irmãos que sofrem a miséria econômica, que é muito grande, e também a miséria moral. E temos visto que tem muito trabalho para ser feito. Então, deixamos aqui o convite. Despertemos e sejamos felizes, trabalhando o solo das nossas emoções, arando
o solo dos nossos corações, nos tornando pessoas melhores. Vamos, nesse encerramento, meus amigos, elevarmos-nos em pensamentos ao médico de todos nós, ao amigo dos que não têm amigos, a Jesus, dizendo: Mestre amado de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, os teus irmãos da retaguarda, todos nós que trazemos ainda as nossas dificuldades, as nossas incompreensões, nós que ao longo dos séculos fomos nos deixando seduzir pelos convites da vida, e apesar de ouvirmos o teu chamamento, fomos deixando para mais tarde, para depois, nos precipitando nos desfinhadeiros da loucura, da insensatez. Passando-se os séculos, hoje nós estamos de retorno a novas oportunidades. Nesta hora grave, Senhor, que atravessamos todos no abençoado planeta, onde a loucura dita o comportamento, a conduta humana, em boa parte das criaturas, nesta hora de tantos desafios, nós te suplicamos, Senhor, ampara-nos, derrama sobre todos nós o bálsamo do teu amor. Apiada-te, Mestre amado, da nossa pequenez e ampara-nos. Ó Jesus, vem ter conosco, Senhor. Toma-nos pelas mãos e conduz-nos pelos caminhos seguros que nos irão levar à plenitude. E quando, Mestre amoroso, recebermos a visita da irmã dor, quando o irmão sofrimento bater à nossa porta e nós olharmos para todos os lados e com isso não encontrarmos uma saída, ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos-nos de Ti, a olharmos para o alto e finalmente entendermos que Tu estás perenemente conosco, que em momento algum, jamais, nós estamos a sós. Vem, Senhor, penetra o nosso peito com o Teu punhal de luz e arrebata-nos definitivamente para o Teu rebanho de amor. Sê conosco, Mestre amoroso, hoje e sempre, e permite que o Teu amor esteja entre nós, que a Tua paz nos envolva a todos. Em Teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos, encerramos o nosso singelo encontro de hoje, mergulhados nestas vibrações de amor e de paz. Muita paz.